Todos, boa noite a todos, sejam todas muito bem-vindos à nossa live da noite de hoje. Muito bacana, muito bom ter todos aqui hoje para a gente poder filosofar, poder refletir. Sejam todos bem-vindos, minha mãe, Cila Gomes Rodrigues. Um beijo, mãe, para você, beijo para o Edo, meu padrasto. Maria Isa, um beijo grande. A Soraya, pessoal chegando. E hoje vamos falar sobre um tema bastante interessante, que é o pensamento, né, de um dos maiores filósofos do pensamento contemporâneo, que é justamente Jean-Paul Sartre, né? Sartre é um filósofo extremamente interessante e que tem umas posturas, umas posições que nem todo mundo vai concordar. Mas de uma forma ou de outra, sem dúvida alguma, vai se impactar de alguma forma com o seu pensamento, né? Sartre, portanto, é um dos grandes filósofos do século XX, né? Isso aí não há nenhuma, acho que não há nenhuma dúvida em relação a isso, não é verdade? Bem, e o curioso do Sartre é justamente que o Sartre ele é um pensador existencialista, né? E o existencialismo ele tem uma questão bem interessante. Microfone. Qual é a questão? O existencialismo ele nasce, na verdade, ele nasce cristão, né? Isso é engraçado, ele nasce cristão. Ele nasce com Soren Kierkegaard, né, que era um filósofo extremamente religioso, onde a religião era muito importante, né, para o pensamento da sua época, né? Só que acaba que Jean-Paul Sartre praticamente que se apropria, digamos assim, do existencialismo, porque, apesar de Kierkegaard ser o grande pai do existencialismo, a gente acaba falando muito mais de Sartre, de Camus, e, claro, é um existencialismo teu. Né? Essa é a grande diferença. Enquanto Soren Kierkegaard era religioso, Sartre era ateu. Né? Então, querida Iris, obrigado pelo carinho. Beijo grande. E, bem, e é exatamente isso que a gente vai discutir. A Márcia também, um beijo. Obrigado pelo carinho. Luana, meu amor, te amo, um beijo. E bem, vamos então discutir alguns assuntos centrais dentro do pensamento de Sartre. E eu acho que o que mais é forte no pensamento de Sartre, gente, é a questão da liberdade. Isso para Sartre é muito forte. A questão da liberdade em Sartre é muito significativa. E ele vai dizer o seguinte: a liberdade não é realidade, é possibilidade, isto é, liberdade. E aqui a frase muito famosa dele: somos condenados a sermos livres. E por que ele pensa dessa forma? Ele pensa, ele pensa dessa forma exatamente. Estamos tendo até um problema aqui avisou aqui por causa da conexão, que não estava tão boa. Não sei se é a chuva, né? Que no Rio de São Paulo está caindo. Mas, enfim, essa frase dele da questão de sermos condenados a sermos livres. Em primeiro lugar, ela é uma frase interessantíssima porque ela joga nos nossos ombros o peso decisório, o peso da decisão, o peso de fazer as escolhas. Então, ou seja, você não vai fazer ou deixar de fazer uma coisa porque Deus não quer. Você não vai fazer uma coisa porque Deus não quer, não vai deixar de fazer porque Deus não quer. Você não vai fazer uma coisa porque o diabo te soprou no ouvido. Você simplesmente vai ou não fazer uma coisa porque você escolheu. E como diz o pessoal, aguente, segure os seus BOs. Segure a decisão que você tomou. A decisão foi sua. Percebe? E por que somos, então, condenados a sermos livres? E essa é uma grande questão do Sartre, né? E aí é onde ele vai vir com o seu pensamento,
que, de uma certa forma, é extremamente perturbador. Sartre vai virar e vai dizer o seguinte: estamos sozinhos e sem desculpas. Todos os valores existem, porque existem o homem. O que Sartre quer dizer com isso? Sartre ele quer justamente rediscutir a ideia da existência de valores metafísicos, onde eu faço ou deixo de fazer uma coisa porque existem valores metafísicos que me levam para um lado e me levam para o outro. Então, eu faço uma coisa por causa desses valores metafísicos. E Sartre vai dizer: não, não é isso. Não existem esses valores metafísicos. O homem está sozinho. E aí vem desespero. O homem está sozinho. E nessa sua solidão, ele é condenado a ser livre. E ao ser condenado a ser livre, ele é condenado a fazer escolhas. Ele é condenado a fazer escolhas. Essa é a grande questão. E por que nós estamos sozinhos dentro do pensamento de Sartre? Nós estamos sozinhos, vai dizer Sartre, porque Deus não existe. Essa ideia de Deus transcendente, né, bem cristã católica, não existe. Né? Não existe. E aí, o que existe, então? Então, nos encontramos diante de valores, né, de ordens em grau de legitimar a nossa conduta. Não encontramos isso. O homem, e aí uma outra ideia muito interessante de Sartre, o homem é o demiurgo do seu próprio futuro. Essa ideia de demiurgo nasce com Platão, né? O demiurgo, e depois o cristianismo passa a adotar, o demiurgo é aquele criador. Então, por exemplo, Platão ele não renega os deuses gregos. Ele aceita a existência dos deuses gregos, mas existiria um ser anterior a esses deuses gregos. E esse ser anterior seria o demiurgo. Seria o quê? O criador. Quem assistiu aquele filme Matrix, tem um momento em que o Neo, né, o personagem principal, interpretado pelo Keanu Reeves, ele se encontra com o demiurgo, que lá eles chamam do arquiteto, né, o arquiteto. Então é ele que teria projetado a Matrix, esse ser. E é o que Sartre vai dizer. Ele nega a existência desse demiurgo, desse arquiteto, como está em Matrix. Não existe isso no pensamento de Sartre. E nós somos os nossos próprios demiurgos, os nossos próprios criadores, artífices da nossa aventura ou da nossa desdita. Não dá para culpar ninguém, gente. Esse é o desespero. Esse é o desespero da teoria de Sartre. Tudo no final é nossa culpa ou méritos nossos. Mas como somos seres que erramos muito, acaba que são muito mais erros nossos, não é verdade? E sobre a própria ideia de liberdade, né, é interessante mencionar, né, que para Sartre, né, nós temos essa liberdade enorme, né, incrível, que é bem diferente da ideia da liberdade em Kant. Enquanto para Sartre somos condenados a fazer escolhas, as escolhas são exatamente apenas nossas, não dá para culpar ninguém, nem nada, nem ninguém. Kant já vai ter uma visão diferente, né? Ou melhor, Sartre vai ter uma visão diferente do Kant. Para o Kant, liberdade é justamente sermos livres para fazer o que não queremos. Ou seja, o que racionalmente entendemos como sendo o melhor. E esse entendemos não é um entendemos pessoal, não, porque a razão não é pessoal para Kant. Na verdade, nós passamos a entender que, racionalmente, esse é o caminho. Mas eu quero fazer uma outra coisa.
Normalmente usamos a ideia de liberdade como, e para Sartre não teria problema, se eu sou artífice da minha escolha, eu posso escolher não agir de forma racional e ponto, é problema meu. Já o Kant vai dizer, não, isso é um erro. Porque se eu opto em não fazer algo racional em detrimento de algo que eu queira fazer, na verdade eu não estou sendo livre. Eu estou sendo escravo dos meus prazeres. Eu estarei sendo hedonista, a busca pelos prazeres de forma desenfreada. E para Sartre, não. Para Sartre, não. Nós somos isso mesmo. É exatamente isso. E não há como mudar nessa questão. E isso é muito, muito complicado, porque essa é a grande questão. Quando nós tiramos Deus, quando nós tiramos a existência do metafísico, do transcendental, o que ocorre é exatamente o que Sartre vai defender, ou seja, a minha existência transcende, ou melhor, perdão, é anterior à minha essência. Enquanto que para a boa parte dos filósofos e até da religião, a minha essência é anterior à minha existência, para Sartre não. Primeiro eu existo e eu vou construir a minha essência. A minha essência ela não nasce pronta e acabada, mas sim ela é construída com o passar dos anos. Ela é construída com o passar da minha historicidade. Justamente porque Sartre, por ser até um seguidor do pensamento, heideggeriano, então ele vai entender exatamente o quê? Que somos frutos da nossa historicidade. Logo, a minha essência nasce a partir da minha construção histórica. E não é uma construção, por mais que eu queira eu próprio construir essa história, ela não é apenas construída por mim. Essa é uma questão muito interessante. E ela não é construída por mim, justamente, um tema que a gente vai discutir daqui a pouquinho, porque eu não estou sozinho no mundo. Eu não estou sozinho no mundo e, portanto, não sou o único a construir a minha própria existência, né? Então, Sartre vai continuar e vai dizer: a consciência é a abertura para o mundo. A consciência está encarnada na densa realidade do universo, pois o mundo pode ser visto como um conjunto de utensílios, mas o mundo não é a existência. E quando o homem não tem mais objetivos, o mundo fica privado de sentido. Daí a náusea, que é uma das grandes obras de Sartre. Quando é que nós sentimos a náusea, que Heidegger talvez vai chamar de angústia? Quando nós não temos mais objetivos. E por quê? Porque quando não cremos na existência de um Deus, na existência do metafísico, nós perdemos o quê? Nós perdemos o sentido das coisas. Obrigado. O sentido das coisas. Porque exatamente é a existência do metafísico transcendental que vai nos dar o sentido para todas as coisas. Então, o sentido transcendental. Logo, se não existe esse sentido, eu preciso construir o sentido das coisas. E eu construo o sentido para a minha vida. E esse sentido é construído exatamente a partir dos nossos objetivos de vida. Ou seja, eu tenho o objetivo de, digamos, de casar, de ser pai, de educar os meus filhos, de dar um exemplo para os meus filhos, formá-los pessoas íntegras, pessoas bacanas e tal. Na medida em que eu esgoto os meus objetivos, eu tenho um grande problema. Qual o problema? Problema entre aspas, né? Eu tenho uma grande questão. Qual seria essa questão? Eu não tenho mais objetivos. E ao não ter mais objetivos, eu não tenho mais sentido para viver. E aí vem a náusea. Por exemplo, é grande questão quando a gente discute, por exemplo, eutanásia e suicídio assistido. Então, imagine uma pessoa que sofre com uma doença terrível, uma doença
neurológica, degenerativa, doenças horrorosas como Alzheimer, como Parkinson, mal de corpúsculo de Levy e outras. Então, uma pessoa tem essa doença, né? E ela está vendo o seu corpo ir degenerando paulatinamente. Então, se ela percebe, se ela é existencialista sartriniana e percebe que essa doença está tirando todo e qualquer objetivo de vida e, consequentemente, a sua vida perdeu sentido, não há mais sentido. Eu só tenho dor, lástima e sofrimento. E aí vem a questão, então, para que obrigar essa pessoa a viver? Não tem nexo. Se essa pessoa não acredita no metafísico transcendental. Agora, se eu acredito no metafísico transcendental, provavelmente eu vou crer que esse sofrimento tem algum sentido, mesmo que eu não entenda. Para alguns vai ser mistério de Deus, para outros pode ser um karma de vida passada, enfim, mas é a crença no metafísico transcendental. Então, me dá sentido ao sofrimento. Logo, eu não quero morrer. Eu quero passar tudo que eu tenho que passar aqui na Terra. Percebe? É uma forma diferente de ver, de estar inserido no mundo. Mas eu não posso, obviamente, obrigar a todos a pensar como eu. Então, se o outro pensa de forma mais existencialista, materialista, sartreana, obviamente que ele vai entender que a vida não é mais digna e a vida não é mais algo bacana para ser vivido. Logo, por causa dessa minha doença, desse meu sofrimento, eu prefiro morrer. Não quero mais passar por isso. Percebe que uma discussão, eu falo às vezes com meus alunos, nesse caso de direito, e falo para eles, percebam que a maioria das discussões mais complexas, mais sofisticadas, não são discussões jurídicas. São muito mais discussões éticas, morais, psicológicas, filosóficas, antropológicas, sociológicas, psicológicas, muito mais do que uma discussão jurídica propriamente dita. O direito dá apenas um pano de fundo, né? Mas a discussão é muito mais do que isso, não é verdade? E aí entramos numa outra questão interessante, que é justamente a questão do eu em Sartre. E aí a frase, talvez a frase mais conhecida de Jean-Paul Sartre, seja: o inferno são os outros. Essa é uma frase incrível de Sartre. É uma frase realmente incrível. E o que ela quer dizer, né? O contexto dela. Sartre vai dizer o seguinte: o outro não é aquele que é visto por mim, mas o que me vê, mantendo-me na opressão do seu olhar. Olha que ideia fantástica do Sartre. Quando o outro me observa, eu, na verdade, fico sob o olhar desse outro. E o olhar desse outro, muitas das vezes, acaba por me gerar pode me gerar um sentimento de inferioridade, de culpa, de timidez, de pudor, de vergonha, de constrangimento, percebe? Mas eu fico nesse olhar do outro. Então, eu vejo-me agora, vai dizer Sartre, num projeto que não é mais o meu. É um projeto do outro, ele não mais me pertence. Mas mesmo assim ele entra na minha consciência. E assim a minha experiência se modifica. Se modifica exatamente na medida que o inferno é o outro. O outro me prende nesse olhar e modifica a minha existência. Olha que interessante, né, essa questão do Sartre, né? Eu fico preso no outro. Isso me leva a uma outra ideia do Sartre que é muito interessante, que é a seguinte: imaginem, Sartre vai dizer o seguinte: não importa se você vive com o outro
10 anos, 20 anos, não importa se é sua mãe, seu pai, sua tia, seu irmão, etc. Você nunca vai conhecer essa pessoa. E por que você não vai conhecer essa pessoa? Porque vai dizer Jean-Paul Sartre, o ser humano é a má-fé pura. E por que nós somos a má-fé pura? Porque nós representamos papéis. Nós nunca nos mostramos como nós somos. Agora, por exemplo, eu estou representando um papel de filósofo, de professor para vocês. Eu represento múltiplos papéis: marido, pai, professor, filósofo, jurista, historiador, cozinheiro, adoro cozinhar. Percebam? Quantos papéis eu represento? E aí vem a pergunta: quem sou eu? Olha que loucura. Quem sou eu? Qual desses Tiagos é o Tiago? Será uma somatória de todos? Ou pior, será que eu não sou nenhum desses? E simplesmente eu só represento, eu finjo papéis? Olha que interessante reflexão. Será que existe alguma forma? E aí é curioso, né? Porque ao mesmo tempo, e olhando para cima de Sartre, ao mesmo tempo em que o olhar do outro me aprisiona, ao mesmo tempo que o olhar do outro me aprisiona, o outro só olha, só observa uma parte do meu eu. Por quê? Porque eu nunca me mostro por completo. Eu nunca mostro a minha essência, que foi construída com o passar dos anos. A minha essência nunca é mostrada. Eu simplesmente mostro o que eu quero mostrar, uma parte de mim. Daí Sartre dizer que o ser humano é a má-fé pura, que o ser humano nada mais é que um grande ator, um grande fingidor. O ser humano ele é má-fé, ele finge. Essa é a grande questão. O ser humano finge. Claro, é uma visão pessimista, né, de Sartre, mas que está dentro dessa visão sartreniana do eu, da eterna construção da minha essência. Justamente pela ideia de que a essência não mais precede a existência. Eu primeiro existo para depois existir a minha essência. Porque a minha essência é construída dentro da minha historicidade e não nasce comigo. Se a nossa essência, portanto, não nasce conosco, não existem valores metafísicos transcendentais. Logo, por exemplo, olha as consequências. Os 10 mandamentos nada mais são do que um decálogo, do que um conjunto de leis, de regras ditadas de homens para homens. Não há o sagrado. O que há foi uma necessidade de leis para que os seres humanos temessem. O ser humano precisa temer para obedecer. Por isso que eu não posso apenas aceitar, não é aceitar, por isso que não funciona apenas leis morais. Se você perguntar para a maioria dos criminosos que praticam crimes, por exemplo, o Luana me mostrou agora há pouco, que saiu nas redes sociais, aqui pertinho da onde eu moro, uma pessoa que perdeu a sua moto. Perdeu no sentido de foi roubada. Né? Eram outras duas que roubaram a moto, né, desse homem. Não é verdade? Se você perguntar para esses criminosos, eles sabem que aquilo é errado. Eles não têm a menor dúvida, isso não é um ato de desobediência civil. Eles sabem, né, que está errado.
roubar. E se eles fazem, na verdade, é porque não temem, né, nenhuma consequência. Então, eles acreditam que vai dar certo. O ser humano precisa, via de regra, temer, infelizmente. Precisamos evoluir o grau educacional para que possamos simplesmente obedecer porque é eticamente correto. Né? Como disse Bernard Shaw, né? Optei por simplesmente obedecer o eticamente correto, moralmente correto, independente de qualquer recompensa futura. Mas, via de regra, não é assim que funciona. O ser humano precisa temer. Claro, a melhor forma de criar o temor é em termos religiosos, ou seja, metafísico, transcendentais. Sendo assim, se eu fizer algo errado que desagrade a Deus, serei castigado por Deus. Um castigo horroroso, né? Um castigo eterno. Vou passar o resto da eternidade num suplício miserável no inferno. Não é verdade? É extremamente complicado, mas funciona, inegavelmente funciona. A religião, inegavelmente, ela funciona, né, nesse sentido. Não é à toa que vem a expressão ser temente a Deus. Essa é uma palavra muito mais forte que a boa parte das religiões usam. Ao invés de falar ame a Deus, né, ou seja, eu amo a Deus, é muito mais usado eu sou temente a Deus. Por quê? Porque o medo ele é muito mais forte do que o amor, já dizia o bom e velho Maquiavel. Entre ser amado e temido, opte sempre por ser temido, né? Muito mais forte. Não é verdade? O meu amigo Serradella aqui, eu acho que assim, está dizendo, nesse nível a consciência é posicional de si, pois visa uma consciência. E também posicionando o sujeito, presente na reflexão. Sim, com toda certeza. Com toda certeza. E essa consciência, né, em Sartre, essa grande questão, ela sempre vai ser individual, né? E não há como não há como alguém entrar nessa consciência. O que pode mudar, na verdade, é a minha experiência existencial, né? Através do olhar do outro que me aprisiona, que vai me acabrunhar, que vai me humilhar, que vai me deixar constrangido. Através disso, o famoso inferno é o outro, essa outra consciência, né, induzido para si, que aí não daria tempo de explicar, mas ele consegue mudar a minha existência. E, consequentemente, poderá até vir a mudar a minha essência com o passar dos anos. E exatamente por isso. Exatamente que, por mais que eu seja livre, e por mais que eu seja condenado a ser livre, não sou só eu que sou condenado a ser livre. Todos nós somos condenados a sermos livres, pela ideia de Sartre da não existência de Deus, da não existência do metafísico transcendental. E por causa disso, acaba que nós, ao mesmo tempo, vamos nos podando de alguma forma através desse olhar, né? Meu querido amigo perguntando do Serradella, na intencionalidade da consciência, o eu aparece no nível de uma subjetividade transcendental como centro de permanência e de suporte para a experiência. Desculpe, perdi aqui. Na intencionalidade da consciência, sim. O eu aparece no nível de uma subjetividade, sim, sim, transcendental. Aí vem a questão. Para o Sartre, não há o sujeito transcendental, né? Não há o transcendente. Essa é a grande questão para o Sartre. Exatamente, o Sartre, citando Aristóteles, afirma que é o desejável que move o desejante. Exatamente. Mas o problema em Sartre é que não existe o transcendental. E existe em Aristóteles. Né? O motor, o primeiro motor, o motor imóvel, né, que move sem ser movido, ele é um ser transcendental, inegavelmente. Né? O demiurgo platônico, ele é um ser transcendental. O Deus
em Descartes, o Deus em Spinoza, em Kant, sempre são seres transcendentais. A diferença é que do Spinoza ele também é imanente, né? Ele é transcendente, mas também é imanente, e é um pouco diferente. Mas, no geral, a figura divina de Deus sempre será transcendental, mas não para Sartre. E aqui é onde está todo o grande problema. Se Deus não existe, é porque eu criei a Deus. Não foi Deus que criou os homens, mas os homens que criaram a Deus dentro do pensamento sartreniano. E criamos por uma necessidade de dar sentido às nossas vidas. E por que precisamos disso? Vai dizer agora Camus, né, em cima do que Sartre pensa, porque a nossa vida é um nonsense. A nossa vida não possui qualquer sentido. Só que isso é muito duro, é muito difícil para a gente viver. Talvez não conseguiríamos viver, nos mataríamos muito mais rápido. Então, por isso, eu construo, é, 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 eu construo o sentido. Percebe? O sentido não me é dado por um ser metafísico transcendental. O sentido foi construído por mim, aqui. E aí, usando Heidegger, justamente porque não existe o ser. O ser não existe, o ser metafísico da filosofia tradicional. O que existe é o Dasein. O Dasein é o ser aí, o ser inserido no mundo, o ser na sua mundanidade, o ser histórico, nessa visão existencialista. Né? E por mais que Heidegger negasse ser o existencialista, seu pensamento está muito de acordo. Né? A pergunta é e o eu transcendental, mas quem fez a criação de Deus? Nós. Como eu falei, o ser humano. O ser humano criou a Deus para que Deus desse sentido às nossas vidas. Segundo Sartre, por favor, tá? Eu não concordo com Sartre, mas esse é o pensamento sartreniano. Então, ele não acredita na existência. Deus, portanto, ele foi fabricado, ele foi criado e não um criador. Essa é uma questão muito interessante, porque por mais que eu discorde, mas é uma inversão, né? É uma inversão do tradicional, porque o tradicional é o Deus criador. Agora não. O criador é o homem é o demiurgo de si mesmo, o homem é o demiurgo da existência de Deus, que na verdade não existe, só existe enquanto ideia, enquanto sentido, para que possamos encarar a vida e acordar todos os dias, diria Sartre. Então, para Sartre, sendo a consciência posicional de algum objeto e não posicional de si mesma, a consciência ela seria só posicional de si mesma na medida que se entenda esse si mesmo como sendo da existência, né? Justamente a ideia da consciência em torno da própria existência. Por quê? Porque Sartre nega que a existência preceda que a essência preceda a existência. Então, primeiro eu existo, depois eu tenho esses valores. Portanto, a minha consciência, né, ela na verdade, ela vai vir depois, né? Primeiro eu existo, eu tenho a minha consciência, e através da minha consciência do ser no mundo, do ser lançado, do ser aí, diria Heidegger, é que aí sim eu posso construir a minha essência através da minha historicidade, através de tudo que eu estou afetando e sendo afetado. Né? Essa seria a grande questão, unindo o pensamento sartreniano e o de Heidegger. Né? O que concordo. Não concordo. Não, o que eu digo, não concordo. Né? E aí vem a pergunta: partindo dessa explicação para Sartre, quais seriam os valores do ser humano? Não existiriam valores, meu querido amigo. Todos os valores foram construídos, são fruto de um processo lento e gradual histórico, e não
e não algo metafísico que já exista. Por exemplo, com Platão, todos esses valores, eles são perfeitos, eles são imutáveis e eles habitam o mundo das ideias. E nós vamos alcançá-lo através da razão e da filosofia. Percebe? Já para Sartre, não, porque não existe esse mundo das ideias. Simplesmente ele não existe. Logo, não existem valores, no sentido metafísico transcendental. Então, não matarás, não farás isso, aquilo, não é nada além de uma construção histórico-social dos seres humanos. Nós fizemos os 10 mandamentos e acreditamos que foi dado por Deus. E continuamos obedecendo essa regra de vida. E Sartre não nega que isso é importante, tá? Isso foi importante durante uma parcela da vida. Por quê? Justamente porque deu sentido à vida. Logo, se eu obedecer a esses 10 mandamentos, se obedecer o que está na Bíblia, se eu obedecer o que está no livro sagrado A, B ou C, eu vou para o céu, porque Deus vai ficar feliz comigo. Né? Então vem a pergunta: Sartre não considera virtude? Não no sentido aristotélico, por exemplo, da virtude. Né? Nesse sentido, a não ser que seja uma virtude que nós construímos. Por exemplo, direitos humanos. Direitos humanos não são direitos que foram nos dados por Deus, mas sim fruto de uma construção, de uma batalha de sangue, de suor e de lágrimas dos homens e mulheres que lutaram e morreram para institucionalizar os direitos humanos. Mas nada nos foi dado. Não houve algo que um ser que voltasse, que viesse e dissesse, segue aí, esse é o caminho. Não teve. Nós criamos tudo. Para o bem ou para o mal, daí vem a questão da liberdade. Para o bem ou para o mal, nós criamos o sentido. Nós damos sentido a todas as coisas. Às vezes inventamos um sentido para que a gente consiga encarar a vida. Porque a vida é muito dura, muito difícil, diria Sartre, né? E aí vem a frase: penso, logo não existo, sou uma construção. Porque, na verdade, você pensa depois. Primeiro você existe, só depois que você pensa. Não há pensamento, né, antes da existência. E por isso não há essência. Primeiro eu existo. A partir da minha existência é que eu penso, é que eu construo a minha essência. E sim, seríamos, né, uma eterna construção e reconstrução. Por isso que, como diria Heráclito, né, Pantarrei, tudo está em fluxo, inclusive nós, inclusive todos os valores. Tá bom, gente? Vamos encerrando então essa live, que eu adorei essa live sobre o pensamento de Sartre, e que, como eu digo, eu não concordo com boa parte das coisas que Sartre pensou, mas elas me incomodam. E eu gosto de trazer para aqui sempre coisas que me incomodam, não necessariamente que eu concorde. Aliás, esse é sempre o conselho. Leiam também coisas que você não concordem. Coisas que vocês discordam, mas que, de alguma forma, te causem algum desconforto. Isso é filosofar. Você não tem que ler apenas aquilo que você gosta, aquilo que você concorda. Não. Leia algo que te provoque. Leia algo que te faça refletir. Nem que seja para vir a discordar depois, mas leia, leia e leia. Tá bom, gente? Um beijo para todos, um excelente final de semana. Aproveitem e até sexta-feira que vem. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Obrigado, Iris, pelo carinho. Obrigado sempre pela presença de todos. E, claro, para quem não pôde assistir, vai ficar gravado no nosso canal do Hipojura Educacional, tanto no Instagram como no YouTube, e também no nosso Tempo de Filosofar, no nosso podcast. Tá bom? Muito obrigado. Quem puder, comente, divulgue, justamente porque a ideia é essa, é divulgar o pensamento crítico. Precisamos pensar. E, claro, em tempos de fake news, mais ainda pensar criticamente. Isso é o único caminho para que a gente consiga sair da alienação e tentar pensar por nós mesmos. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado, Serradela. Um beijo, querido amigo. Obrigado pelo João,
a Luciba Ribeiro, Maria Isa, todos que assistiram aqui. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom.